Ei, tá toda Olá! encasacada. Ai, eu Que tô com legal. frio. Eu liguei o ar quentinho aqui, tá uma delícia. Ah, Oi, Dani, tudo bom? tudo bem, e você, Paty? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar sobre um assunto super interessante. Vamos falar sobre comunicação não violenta. Colei aqui o título da nossa live. E Dani, antes da gente começar, eu já quero fazer o seguinte, porque live passa voando, né? A Lili tá falando que o teu microfone tá raspando um pouco na roupa. Aí tem que cuidar para ele não ficar fazendo. Sim, obrigada. Então, antes da gente começar, eu já quero te agradecer, porque as lives passam voando e aí eu já quero agradecer pela sua generosidade, pelo teu tempo compartilhado, por você estar aqui com a gente, compartilhando teu conhecimento, agregando valor para as nossas vidas. Muito, 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 muito obrigada, viu? Porque se a gente deixar para o final, pode ser que a gente empolgue num papo e aí, puf, cai e a gente não agradece. E a gente quer expressar nossa gratidão aí pela tua super, hiper, ultra, mega generosidade. Obrigada, querida. Quero agradecer o convite também e dizer que eu tô bem feliz de a gente poder falar desse tema essa noite. Legal. Dani, você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal te conhecer um pouco melhor? Pode ser. Então, eu fiz uma formação, né? Minha formação básica, né, da faculdade é a fonoaudiologia. Então, desde então, eu acho que a comunicação, ela teve comunicação e linguagem, ela estava ali como uma área de interesse, né? E só que eu acabei escolhendo finalizar no ano passado a minha carreira como fono para me dedicar só para o meu trabalho com grupos, com adultos, né, com a comunicação não violenta e com a disciplina positiva, que é uma área com a qual eu trabalho também. Eu sou facilitadora de círculos de paz, né, justiça restaurativa, e sou apaixonada pela comunicação não violenta. Eu me coloco muito como uma aprendiz, né? Eu acho que a CNV, ela é algo que é uma jornada de vida, assim. Então, é isso. Ah, que legal. Bom, então, para começar, explica para a gente um pouquinho o que que é a comunicação não violenta, que a gente chama de CNV. Então, primeiro eu quero dizer que eu entendo que existem muitas maneiras, né, de ver e de compreender a comunicação não violenta. E que eu quero trazer aqui eu entendo, né, a maneira como eu entendo. A comunicação não violenta, para começar, né, eu acho importante ressaltar que não é uma técnica de como a gente usa palavras. Apesar de no livro que é mais conhecido do Marshall, tinha pegado, não está mais aqui, tá escrito, né, uma técnica, exato. O meu tá todo rabiscado nessa parte que fala de técnicas para melhorar relacionamentos profissionais e pessoais, né? Acho que é bem isso que tá escrito. Hã? Então, essa era justamente uma grande preocupação do Marshall Rosenberg, que foi o sistematizador da comunicação não violenta, né? Que ela não fosse compreendida como uma técnica. Então, para mim, ela é muito mais uma consciência de que a gente quer cultivar durante a vida e de como a gente quer viver. Então, para mim, a comunicação não violenta é muito além do que uma maneira de como a gente falar e como a gente se comunicar. Então, para mim, ela ajuda a gente a se conectar melhor, caso a gente tenha a intenção genuína, né, dentro da gente, se a gente está cultivando isso, a gente se conectar melhor com a gente mesmo e com os outros. A CNV não ensina a gente a querer se conectar. Então, mas se eu tenho esse desejo cultivado dentro de mim, ela me ajuda, né, a ser mais bem-sucedida em relação a isso. A comunicação não violenta, ela traz, a partir dessa nossa intenção de se conectar, como se fosse um guia, um processo que ajuda a gente a melhorar a maneira como a gente vai se expressar e como a gente escuta o outro.
mediante a gente poder se concentrar em 4 etapas, que são muito, muito conhecidas, né? Então, quem talvez está nos escutando já tenha escutado falar sobre os passos da comunicação não violenta, que o primeiro é a observação, né? Então, o que que eu estou observando, o que que nós estamos observando, o que que nós sentimos, o que que nós necessitamos, o que que é importante para a gente, né? E um pedido, né? Por último, o pedido, que pode ser um pedido de conexão, um pedido de solução. Então, em geral, quando a gente toma contato com a CNV, a gente ouve falar disso, né? Mas é importante ressaltar que não é só isso. É muito mais uma consciência e muito mais sobre conexão do que essa maneira, esse guia. Eu gosto de falar que a CNV ela tem um aspecto que é sim relacionado à linguagem, né? Mas é uma linguagem que vai além das palavras. É a linguagem que pode ser expressa com o nosso rosto, com a nossa expressão facial, com a nossa expressão corporal. É uma linguagem que pode ser expressa em silêncio, com uma qualidade de presença com o outro. Se eu tenho um desejo genuíno de me conectar com uma outra pessoa, eu posso não falar absolutamente nada, mas se eu estou ali presente, eu posso me conectar com ela de formas muito profundas e ajudar até ela a se conectar com ela mesma a partir dessa presença que eu vou estar oferecendo, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais, que é do processo da empatia. Então, está relacionada com a linguagem, com uma maneira de pensar, né? De entender a gente mesmo e o outro a partir de necessidades e sentimentos, que a gente já vai falar um pouquinho mais. É um convite também a gente pensar em como o poder está presente na nossa vida, né? E aí esse convite do poder compartilhado com o outro, do poder ao invés do poder, do meu poder sobre o outro. A gente está cheio de dinâmicas de poder na nossa vida, né? Então, se a gente for pensar nas relações entre adultos e crianças, sejam esses adultos pais ou educadores, né? Entre governos e a população, reis e seus súditos, né? Padres ou religiosos e os seus fiéis, o homem e a mulher. Então a gente está cheio dessas dinâmicas de poder e a comunicação não violenta nos convida a essa relação mais horizontal. Eu fiz umas colinhas aqui pra gente, né? Para não esquecer nada. Legal. Então, além disso, tem essa questão de uma profunda consciência da nossa interdependência e de uma corresponsabilidade também. Então, saber que aquilo que eu faço afeta o outro, afeta as outras pessoas, afeta o mundo, afeta os sistemas onde eu estou inserido, e que aquilo que acontece com o outro, com os sistemas, me afeta também, é também um convite da comunicação não violenta. Então dá para ver que é bastante além do que os 4 passos e bastante além do que uma maneira, uma técnica de como usar palavras, né? Nossa, é sensacional. É uma forma de você repensar sua relação com você mesmo e com o outro, né? É recuperar a autorresponsabilidade e como tem o lado bom, que é o lado do poder, que você está empoderado, né, também. Então você pareia as relações de poder, que é o teu objetivo, né, não ter o que manda e o que obedece, mas ao mesmo tempo existe como se fosse um ônus, que é a tua responsabilidade por aquilo que você faz. Você assume uma responsabilidade maior. Você deixa de ser vítima e passa a ser ator da tua própria vida, né? Não deixa. É muito legal, eu acho fantástico. Mas assim, ó, você falou sobre os 4 passos. Será que você pode dar um exemplo pra gente, assim, só pra gente, porque às vezes tem pessoas que sabem mais sobre a CNV, pessoas que sabem menos, uma coisa assim que as pessoas pudessem relacionar com a vida delas, alguma coisa assim. Tá, bem bom. Então, assim, para resumir um pouquinho, usando um exemplo, eu vi que tem uma pergunta. Você cuida, Paty?
Vi que tem Cuido, uma pode pergunta deixar, ali, pode perdi. deixar, pode deixar. Então, Pode deixar. resumindo assim, vamos pensar numa situação, tá? Eu fiz um combinado, um combinado com meu filho, digamos, tá? Um exemplo hipotético. Tá. E sobre a arrumação do quarto. Então, nós fizemos juntos, organizamos as coisas, e de repente eu chego no quarto e tá com vários brinquedos e várias roupas e várias coisas fora do lugar. E, assim, vamos pensar num ambiente bem caótico mesmo, que provoca, né? A gente tem gatilhos emocionais. Então, eu tô pegando um exemplo, né? Mas a gente pode pensar em qualquer exemplo de gatilho, qualquer coisa que nos... que deixa a gente ficar meio né, estressado, assim. Então, a primeira parte seria a observação. A partir do que eu vou falar com essa outra pessoa? Eu vou falar a partir daquilo que veio, chegou, e eu posso fazer muitos pensamentos. Eu posso pensar, meu Deus, mas essa criança é muito desorganizada, é bagunceiro demais, e não tem respeito por mim, e não me considera. Bom, ele não se importa com ninguém. O que vai ser essa criatura no futuro? Porque a gente fez uma combinação e não cumpriu, né? O pensamento da gente, ele vai. Mas aí eu vou escolher me comunicar com essa pessoa que está na minha frente a partir desse universo de coisas que eu estou pensando, ou eu vou escolher me comunicar a partir daquilo que eu estou observando. Então, vamos dar um exemplo que seria a nossa comunicação. Esse exemplo desse mil pensamentos aí que eu tive, eu poderia falar isso para a criança. Nossa, mas você é muito bagunceiro, você é irresponsável. A gente fez um combinado e você não cumpriu, né? Olha só que bagunça, você não tem nenhuma consideração por mim, você não tem respeito. Eu posso falar isso, não posso? Mas o convite da CNV é a gente falar primeiro sobre aquilo que a gente está observando. Então, como se pudesse ser filmado com uma câmera, qual é a realidade compartilhada que eu tenho ali? E aí eu vou falar, fulano, eu entrei no teu quarto e eu vi brinquedos e roupas espalhados pelo chão. É diferente se eu sou uma criança ou se eu sou um adulto, se eu falo pro meu marido, por exemplo. Quantas vezes eu já falei para não deixar a toalha em cima da cama? Você não tá nem aí pro que eu sinto, né? Se eu posso falar assim, eu entrei no nosso quarto e eu observei que, de novo, a toalha tá em cima da cama. É diferente. Então, se eu puder falar sobre a nossa realidade, sobre aquilo que dá para ver filmado, né? Eu estou fazendo a primeira etapa que é o primeiro passo da comunicação não violenta, que é o passo da observação. E aí a gente é convidado para falar sobre o que a gente sente. Mas isso não é uma regra. Às vezes eu posso falar da observação e já falar daquilo que eu preciso, daquilo que é mais importante para mim, né? Daquilo que eu valorizo. Mas eu também posso falar como eu me sinto. Então, pegando de novo o exemplo da criança, eu posso falar, poxa, eu me sinto bem frustrada quando eu entro aqui e percebo que, apesar do nosso combinado, tem essas coisas espalhadas. Então, aí eu tô falando de um sentimento meu. E aí seria um paralelo que a gente é também muito acostumado a utilizar, o que o Marshall fala que são os pseudo-sentimentos. Então, se eu disser para a criança assim, eu me sinto muito desrespeitada quando você deixa as suas coisas espalhadas. Eu acho assim que eu me sinto desvalorizada. Aí tem um truque pra gente descobrir. Então, chama pseudo-sentimento, que não é um sentimento meu, implica em um ato do outro pra mim. Então, se eu falo que eu estou desrespeitada, significa que o outro não me respeitou. Desvalorizada, porque o outro não me valorizou. Sim. Né? E isso é o que o Marshall chama de pseudo-sentimento. Né? Então, se a gente puder falar, eu fiquei frustrada, eu fiquei chateada quando eu vi tudo isso.
Aí Sim. eu estou usando os sentimentos conforme a CNV nos sugere, né? Então, eu gosto também de falar que os sentimentos, eles são um mecanismo super poderoso de feedback para a gente sobre as nossas necessidades. Então, a necessidade é aquilo que eu valorizo, que eu me importo. Quando eu sinto determinadas coisas boas, né? É que essas necessidades, algumas necessidades estão sendo atendidas. Quando eu sinto algumas coisas, desconforto, são sinalizadores de necessidades não atendidas. Então eu gosto de contar que a necessidade é o fogo e o sentimento é a fumacinha que conta pra gente sobre a necessidade. Legal. E aí indo para isso, né? Para a necessidade, que é o que a gente valoriza, aquilo que a gente se importa, fala dos nossos valores muito, né? Necessidade vem de algo que não cessa, né? É uma energia que nos conecta com a vida, né? O Marshall fala muito isso, assim, o que está vivo em mim, o que está vivo em nós, né? O que eu posso fazer para a nossa vida ser mais maravilhosa, né? Que tem a ver com isso, com a conexão com as nossas necessidades. E aí, se eu pudesse falar, queria perguntar para as pessoas que estão escutando a gente, nesse exemplo, né, que eu dei. Cheguei no quarto e tá uma bagunça, né? Tá uma bagunça. Mas eu vou falar, eu posso falar isso, né? Posso falar assim, poxa, tá uma bagunça isso aqui. Mas eu tô falando de uma forma mais clara se eu disser. Tem coisas espalhadas, tem roupas, brinquedos espalhados pelo chão, né? E eu fiquei frustrada, porque esse combinado não foi cumprido. De que necessidades vocês acham que a gente está falando? Se eu fosse falar Pessoal, para o meu filho, ou para o queria... marido que deixou a toalha sobre a cama. Exato. Qual que é a necessidade que o sentimento está sinalizando? É isso, né? A gente falou da Uhum. fogueira, que é a necessidade, a fumacinha, que tem aquele cheirinho de coisa queimando, que é o sentimento. E aí, pessoal, a Lídia falou organização. Aqui mais uma organizer falou que precisa de organização. Karine, minha amiga. A Georgia falou necessidade de ter a casa organizada. Aqui a Cal Rebelo falou cooperação. Olha só que interessante, né? As pessoas, elas identificam que tem muito a ver talvez com a necessidade daquela pessoa, né? Uma apontou, claro, tem várias necessidades, mas uma já foi de cara na cooperação. E as outras foram muito. Olha, a Melissa falou, respeito aos combinados. A Melissa tem 2 filhos, ela deve estar aproveitando horrores essa live. Tá? Então, Companheirismo, olha que legal. Parceria. São muitas necessidades que estão envolvidas, né? E a gente não exatamente. identifica. Se a gente virar e falar assim, você está me desrespeitando, você está me ignorando, você mesmo ignora a tua necessidade que está ali por trás do sentimento que veio e que tomou conta de você. Muito bom, muito bom. Muito bom. Mais uma organizer, a Marisa, também, sensação de frustração pelo não combinado. Olha aí, desfez o combinado, não cumpriu o combinado. Muito legal. A Diana tem uma filha pequena, ela quer falar assim, tá perguntando. Então, não é para mostrar que tem bagunça, mas que precisa melhorar o ambiente para ela própria no quarto? Ela perguntou se é isso. Essa é a pergunta dela. E aí? A gente pode chegar lá, né? Mas assim, quem tá se sentindo frustrada? Sou eu. Eu tô me sentindo frustrada, né? Então, eu posso fazer esse movimento de perguntar e de devolver para ele, para ela, né? Pro filho. Sim, mas eu quero falar de mim primeiro. O que eu tô precisando, né? Então, para mim, necessidade sim de organização, de cooperação, colaboração, né? De confiança, porque se a gente tem um combinado, né? É importante para mim confiar que isso é importante para nós, não só para mim, né? Então, se eu vou falar dessa necessidade, vejam só, eu queria que você se concentrasse um pouco, né?
imaginassem quando vocês estão sentindo a necessidade de confiança, a necessidade de cooperação, colaboração sendo atendida. Qual é a energia que a gente sente quando essas necessidades estão sendo atendidas? Quando eu estou me sentindo num lugar tão vista, tão respeitada, que há cooperação, que há confiança. Então, quando a gente se conecta com isso, com essa energia da necessidade, eu acho que traz mais essa dimensão do quanto a necessidade é aquilo que nos conecta com a vida, né? E não como buracos, coisas faltantes que a gente precisa tapar buraco, que o outro precisa tapar buraco, né? E aí, eu acho que é muito interessante a gente lembrar que sim, nós somos responsáveis pelas nossas necessidades, mas sim, nós somos interconectados. Existe uma interdependência entre nós. Então, quando eu falo para o meu filho, para minha filha, né, que tá lá, que eu tô vendo isso, a partir da conexão com essa minha necessidade, olha, posso falar, é importante para mim que a gente possa cuidar da organização da nossa casa, se for organização, né? Para mim também é importante que a gente cumpra os nossos combinados, eu procuro cumprir os nossos combinados, então ter confiança nessa nossa relação é importante para mim. Não é importante para você? Então, aí eu tô falando, eu tô expressando a minha necessidade e checando se a criança também se importa com isso. Criança, adolescente, adulto, não importa, né? Sim. E aí a gente pode chegar na parte do pedido, que, como eu disse antes, pode ser um pedido de conexão ou de solução, né? Então, se eu chegar para essa pessoa que está na minha frente e disser assim, tá tudo uma bagunça, você vai arrumar isso tudo sozinho agora. Qual é a chance da gente conseguir que essa outra pessoa tenha vontade de verdade de contribuir de coração? E não porque ela sentiu culpa, vergonha, medo, mas sim porque ela compreendeu dentro dela que ela é responsável por algo que está acontecendo ali. Essa pessoa é responsável pelo bem-estar de todos. Então, eu posso falar isso, né? Ou eu posso dizer, olha, eu me importo com a organização da nossa casa, me importo com os nossos combinados. Isso não é importante para você? Né? O que a gente pode fazer agora para cuidar disso? E aí Sacada eu tô de falando. mestre, essa última parte aí. E aí eu tô compartilhando o poder, né? E eu tô convidando esse outro ser humano, que pode ser adulto, criança, a pensar junto comigo em soluções. Eu tô vendo, eu quero ler, quero falar. Ai, meu Deus! Eu falei que o pessoal é super participativo. Olha só, Ai, eu ai. acho que essa aqui cabe bem. Ó. A Adriana Cristófano falou o seguinte: meu marido sempre me dizia, você pode falar tudo o que quiser, mas fale com jeitinho. Ele me ensinou muito a respeito da comunicação não violenta com essa frase, com os exemplos dele. E o Jonas falou que também tem um relato sobre isso, olha só. O pessoal está super participativo. Eu Que achei gostoso. sensacional essa sacada final, quando você convida a pessoa a participar da elaboração da solução do problema. Porque você não vira e fala assim, olha, o brinquedo está no chão, a roupa está no chão, o nosso combinado, mesmo que seja com jeitinho, né? O nosso combinado foi esse, então agora você... Ah, não foi esse? Foi. Era isso? Era. É importante para você? É. Bom, então agora você arruma o quarto. Não, quando você convida a pessoa a fazer parte da solução, meu Deus, é aquela coisa que você falou de nivelar a relação, ela fica assim. Senão ela fica uma relação assim o tempo todo, né? Eu mando porque eu sou sua mãe, eu tô te mandando e você obedece porque você é criança. E aí nunca cria isso que a gente quer. E a gente quer tanto isso, né? Mas às vezes a gente se comporta mandando. Ou então cobrando, né? De alguma forma.
A gente é muito bem treinado, inclusive há séculos e séculos, né? A mandar, a obedecer, né? Então, é realmente uma nova lógica. Por isso que eu falo muito de conexão, de consciência, de um novo olhar. É por isso que, para mim, esses 4 passos, eles são como um barco que pode levar a gente para essa ilha, onde tem essa consciência, esse modo de pensar, entende? Uhum. Essa maneira que a gente quer cultivar a conexão, interdependência, enfim. Então, os 4 passos, para mim, eles têm muito a ver com isso, com facilitar o processo para a gente chegar lá. Mas é preciso treino, é preciso prática, né? Uhum. Então, quando eu mando, embora o outro faça porque ele tem medo, porque ele tem vergonha ou porque ele se sente culpado, é uma Uhum. coisa que imediatamente funciona. Não dá para negar que quando eu tenho poder sobre o outro, se eu ameaço, se eu penalizo, se eu recompenso, eu consigo um resultado imediato. Não dá pra gente fingir que não. Mas a médio e longo prazo, será que essa pessoa vai fazer porque ela compreende o que isso significa de verdade? Porque ela compreende a responsabilidade que ela tem? Ou será que ela vai fazer porque ela está sendo ameaçada, né? Então É. esse é o grande convite da comunicação não violenta, né? Eu quero que as pessoas façam, que elas possam fazer escolhas e que elas possam contribuir de coração, genuinamente. Isso deixa a vida de todo mundo mais maravilhosa. Sim, nossa, a gente viveria num mundo. Tem mais uma contribuição aqui da Gisele Umbelino. Ela fala o seguinte, que ela tem um filho adolescente e na casa dela funciona super bem a linguagem voltada para a cooperação. Olha aí. E olha que Legal. adolescentes dizem que são os mais desafiadores, né? Como se a gente nunca tivesse sido adolescente, mas tudo bem. É incrível É incrível como é diferente quando a comunicação tem o objetivo de compartilhar a responsabilidade. Muito legal mesmo. Olha aí, ó, a Adriana falou, ó, você dá o exemplo, não manda nada em ninguém. É isso aí. Isso aí mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha para eu já começar com a próxima. Tá, você falou em conexão e em consciência, né? Além dessas etapas aí, como é que a CNV pode nos apoiar? Por onde que a gente começa? Tá. Então, acho bem importante a gente compreender que primeiro a gente precisa olhar para isso tudo no nosso âmbito interno, né? No Tá. intrapessoal. Então a CNV ela tem esses braços, ela quer cuidar, né? Ela vai ter um impacto no nosso intrapessoal, então como eu me comunico, como eu cuido, como eu escuto a mim mesmo, né? Como eu trato das minhas questões, como eu escuto as minhas necessidades e os meus sentimentos, e até fui pegar, né, uma coisinha aqui que depois eu vou usar. É, como que a gente... E aí, se a gente for pensar assim, diante de alguma situação, a gente geralmente tem uma série de pensamentos. Então, eu estou precisando resolver uma coisa. Ou a gente conversou, e você, Paty, e a gente teve um conflito, né? E Uhum. aí, a minha cabeça fica lá, né? Matutando, matutando. Então são milhões de pensamentos. Se a gente fosse pensar, fosse olhar para esses inúmeros pensamentos que a gente tem como vozes, porque é como se eles fossem vozes dentro da gente, né? Que vão trazer as nossas próprias questões. Se a gente então parar para perceber, é como se essas vozes estivessem contando para a gente, né, das nossas necessidades. Então, Uhum. a gente está pensando nessa energia das necessidades de novo. Então, o que cada uma dessas vozes, que cada uma dessas vozes está me dizendo? Do que cada uma delas está cuidando? E aí eu posso entender
que dentro desse vendaval de pensamentos, né, dessas vozes, eu tô ouvindo meus filhos discutirem lá no fundo, veja bem. Só não posso me desconectar. Ai, meu Deus do céu. E eu fiz um combinado antes com eles, mas tudo bem. Né? A perfeição não tá Quem aí pra sabe gente, né? faz ao vivo, olha aí, ó. Agora você tá entrando para dentro, sim, fazendo todo essas tá tudo acontecendo. Eles estão colaborando, veja bem. Então, e eu acabei de perceber que a questão com a terceira filha, que é a cachorra, né? Mas enfim, ela deve estar mordendo eles. Ai, Jesus. Então, voltando, né? Foco nesses 1000 pensamentos que pegaram aqui. Mas talvez seja um bom exemplo, tá? Exatamente. Vou pegar exatamente esse exemplo, né? O que veio assim? Gritaria. Eu tinha ido antes e falado assim, gente, eu tenho uma live, né? Então, por favor, né? Avisem o pai quando ele chegar, que não é para entrar lá. Sim, quem foi a Lidinha que falou? Que os filhos são ótimos professores. Opa! E aí agora veio esse pensamento, ai meu Deus, mas eu fiz um combinado, tô ouvindo gritos. Será que eles resolveram brigar? Que é um dos combinados. Gente, deixem pra brigar depois, que daí a gente... Né? Aí vem um outro pensamento, puxa, a vida tá difícil tá difícil assim, ouvindo grito, me conectar aqui, né? Ah, meu Deus, mas é com a cachorra, Senhor, né? Será que eles vão conseguir resolver? Então, o que cada um desses pensamentos, vamos chamar esses pensamentos de vozes, do que cada uma dessas vozes está cuidando? Então, primeiro, tinha feito um combinado, e eles estão falando alto lá, um monte de coraçãozinho de gente vendo e se identificando com essa vida de Quando você sair da trabalho live, sem você casa. vai agradecer os seus filhos, porque eles te deram um exemplo ao vivo. Totalmente, Muito totalmente. Vou lá e vou dizer obrigada, queridos, por vocês terem gritado. Ai. Então, aí, o que cada uma dessas... Poxa, mas o combinado, então tá cuidando disso, né? Dessa confiança que eu tenho neles, tá cuidando de espaço, né? De privacidade para fazer alguma coisa. Quando eu falo, isso tá me incomodando. Tá, mas espera um pouquinho. Eles geralmente não fazem isso, né? Tinha uma outra voz que falava desse negócio. Eles geralmente não fazem. Deixa eu prestar atenção, mas me desconcentrou. Ai, querida, agradecendo por ser aberta e sincera. Mas gente, a vida é isso, né? Uhum. Aí vem, eu tô com dificuldade de me concentrar. Poxa vida, eu quero cuidar da eficiência, eu quero cuidar desse momento que eu tô conversando com a Paty, que tem 35 pessoas ouvindo a gente, né? Então essa voz tá cuidando disso. Né? Existe uma voz que daí prestou atenção lá e viu que é alguma coisa com a cachorrinha, que é uma bebezona, tava mordendo eles, ela é enorme, né? Então, tem a segurança deles também, que tá ali. Mas ela não vai machucar eles, então eles vão conseguir cuidar disso. Então, cada uma dessas vozes, ela conta para mim de necessidades. Então, para mim, de verdade, o primeiro passo, a primeira etapa é a gente aprender a se escutar, a escutar quais são as nossas necessidades e o que a gente está sentindo em determinadas situações, como essa que veio de exemplo vivo aqui, né? Então, tem um outro exemplo. Não, mas esse exemplo foi demais, né? E aí, então, vou pegar o negócio, né, da girafa. Que aprender a escutar a gente mesmo com esses ouvidos de girafa que o Marshall traz pra gente. Então, eu tô colocando aqui orelhas de girafa, né? Tô colocando aqui minhas orelhas de girafa e tô voltando elas pra dentro, tô voltando elas pra mim. Que a gente tá na live e eu tô querendo cuidar disso e veio a gritaria, né? E ao mesmo tempo começo a ficar mais tranquila, porque as pessoas começam a dizer pra gente, obrigada por compartilhar. Que bom, olha só a coisa acontecendo ao vivo. Você também me encoraja, né? Com esse olhar que não teve julgamento para mim. Então, eu me senti acolhida nesse processo. E isso é uma coisa que, quando a gente cuida desse processo para fazer pra gente,
né? Então eu aprendo a me perceber, eu aprendo a me escutar, automaticamente eu vou conseguindo fazer isso em relação aos outros, às outras pessoas. Se eu não dedico essa energia de cuidado e de autoescuta e autoempatia, eu não tenho como dedicar isso para os outros. Porque eu não estou fazendo comigo. Ficaria falso, né? Então, não significa... Quando eu falo assim, a gente tem que começar por aí, né? Tá. Mas também não significa que eu preciso ficar anos e anos e anos e anos fazendo isso primeiro para depois tentar receber o outro empaticamente, né? Eu acho que já tinha até dito isso, que é importante a gente saber que é uma coisa que vai trazendo impactos para outras questões também. Olha Então, só, Dani, deixa eu só te interromper, porque tem uma pergunta aqui da Adriana Cristófano que eu acho que é perfeita aqui para esse ponto. Ela está perguntando: se eu entendo as minhas emoções, que foi isso que você acabou de fazer, olhar para dentro, colocar as orelhinhas, se acolher e entender suas emoções, a minha comunicação evolui? Quanto melhor me torno, melhor minha comunicação? Ela está perguntando. E a Kabegger Organizer falou: essa Dani é demais. Ah, eu tinha que dar essa parte, né? a Cá, minha amiga. Aqui. E também perguntaram aqui por que a girafa, né? Como símbolo. Isso. Uhum. Então, quanto melhor me torno, quanto mais eu aprendo a me acolher. Peraí que eu vou Ai, pôr minhas fofa, orelhas de eu girafa para também também. Opa, peraí que eu acolher. voltei para fora. Vou aqui. Então, quanto melhor eu aprendo a me escutar e a me acolher e a compreender as minhas necessidades e os meus sentimentos, melhor eu posso compreender o outro, as suas necessidades e os seus sentimentos. Se eu vou comunicar isso, se eu vou trazer isso para minha comunicação ou não, é uma escolha também. Então, Uhum. quanto mais eu faço comigo, mais habilidade eu tenho para fazer com o outro. Porque às vezes a gente fica querendo ficar muito bom de escutar o outro. E tudo bem, até acho que pode acontecer. Mas eu diria que para a gente começar na comunicação não violenta, vem isso. Eu compreender esses 4 passos, né? Que eles Uhum. vão acontecer o tempo inteiro, né? Eles vão estar ali dentro da nossa cabeça como, tá, deixa eu fazer uma filtragem aqui entre o que é meu universo de interpretações e julgamentos e falar com o outro a partir daquilo que observo. Só aí já é um treino que exige bastante, né? Mas essa coisa de percebendo necessidades e sentimentos realmente encoraja. Eu queria falar que eu estou falando de autoempatia, né? Uhum. Autoempatia, eu fazendo comigo. Mas isso pode ser feito também com a ajuda de uma outra pessoa, que daí tem o processo da escuta empática, né? Às vezes eu tô tão mexido, que traduzir essas vozes é muito difícil para mim sem a ajuda de um contato, de uma conexão com outro ser humano que ajuda a trazer mais clareza para mim, né? É claro, um outro ser humano que tenha essa capacidade de escuta também, né? Mais desenvolvida. Se a Sim. gente vai conversar com uma pessoa que começa a metralhar sugestões pra gente, daí é outra história, né? Uhum. É uma outra maneira de escutar. Mas eu quero falar que essa autoempatia nem sempre é a gente sozinho. Às vezes é escrevendo, às vezes é como eu acabei de fazer aqui, né? Às vezes precisa ser com a ajuda de uma outra pessoa. Pode apoiar muito se a gente fizer isso. E aí eu queria responder a pergunta da Kelly, por que a girafa, né? Então, a girafa, ela é um símbolo que o Marshall escolheu como símbolo da comunicação não violenta, né? É uma girafa interna e um chacal interno também. Aqui, peraí, assim, né? Dá para ver Então, bem certinho. dava, né? Vou botar a Aham. girafa de novo, eu vou falar dela primeiro. Então, a girafa, ela representa a parte interna nossa, que é autêntica e que é compassiva, né? O Marshall fala bastante disso, da compaixão, tá? Que é diferente de empatia. Eu não vou entrar nisso hoje,
tá? Porque senão Tá, a gente vai beleza. ficar muito tempo aqui. Então, é um símbolo que o Marshall escolheu, por quê? Porque a girafa tem um pescoço bem grande que ajuda ela a enxergar em perspectiva, a se distanciar um pouco dessa situação, a ir um pouco mais devagar, a não reagir imediatamente, né? A se conectar primeiro, perceber o que está ali presente, o que está vivo, e a partir disso responder. Então, o Uhum. pescoço, as grandes orelhas para escutar com o coração, para escutar sentimentos e necessidades. Então, são orelhas de escutar sentimentos e necessidades. A tua é ótima. Ai, ai. Ela tem o maior coração dos animais, dos mamíferos terrestres. O coração de uma girafa tem cerca de 12 quilos. Então, ele traz esse símbolo, né? Como realmente a gente se comunicar, a gente se relacionar, se comunicar a partir do nosso coração. E também tem uma parte do símbolo da girafa que são os cascos, que tem a ver com essa expressão autêntica. A gente poder falar a partir de sentimentos e necessidades realmente. E eu queria contar um pouquinho mais do chacal. Vamos lá. De chacal agora. Eu vou ficar de girafa que eu não tenho chacal, por Sim, você enquanto. fica aí de chacal e eu de. Eu fico de chacal, você fica de girafa. Então, a gente tem um chacal também dentro de nós, que é usado para representar a parte de nós mesmos, que acusa, que julga, que ataca, que foge, que responde muito rápido, né? Que reage. O chacal, ele quer mudar o outro, ele quer controlar, ele quer culpar, ele quer punir, né? Então, esse é um elemento dentro da gente, né? Não vamos ficar Uhum. falando assim, mas você... É o meu chacalzinho, é aquilo que tá dentro da gente, né? Então, a linguagem e o comportamento do chacal, eles são um alerta, na verdade, para a gente prestar mais atenção. Quando o chacal está gritando muito, está uivando muito, na verdade, ele está contando para a gente de necessidades não atendidas. Ele está contando sobre dor. Então, como eu posso escutar com a minha orelhinha de girafa o que o meu chacal está falando? Né? Que às vezes a gente fala assim, julgamento, julgar é errado, mas o chacal, ele julga, né? O chacal é o símbolo daquilo que o Marshall chamava de expressão trágica de necessidades não atendidas. Né? Ó, E, A Ká tá fazendo uma pergunta aqui. Ela quer perguntar como é que a gente muda o nosso chacal. primeiro a gente tem que escutar ele. Assim, ó. Oi, Chacal, me conta, o que que você tem para me dizer? Se você me contar, eu vou escutar com minhas orelhinhas de girafa, eu vou entender quais são as suas necessidades. E aí a gente tem mais chance de fazer os pedidos para a gente mesmo, porque às vezes o pedido é pra gente, viu? Sim. Como eu posso cuidar das minhas necessidades? E aí vem uma coisa assim que eu aprendi, que eu achei demais, né? Que segure bem firme as necessidades e com muita leveza as estratégias. Porque a gente às vezes tem um apego na estratégia, né? Que é como que eu vou atender essa necessidade? Com quem? Que pessoa? De que jeito? Como que as coisas têm que estar? Então tem a ver com controle, né? Só que às Uhum. vezes eu preciso pensar, mas o que é a minha necessidade? Como eu posso cuidar disso? Já que com essa estratégia, que pode ser uma pessoa ou alguma coisa, uma viagem, um lugar, sei lá, né? Aqui não vai dar, essa estratégia não vai dar, mas como eu cuido da necessidade? Então esse é o Sim. grande convite, a gente escutar muito o nosso chacal. Eu tenho um carinho pelo meu chacal muito grande. Eu cuido bem dele, assim, porque eu acho que é importante, né? E aí, então, eu queria ressaltar para a gente resumir assim. Eu falei Uhum. sobre a autoconexão e autoempatia, né? Eu Uhum. falei sobre a empatia com o outro. Então, como que eu posso escutar o outro com essas orelhas?
e a empatia e a autenticidade, quando eu falei dos cascos da girafa, né? Sim. Então, eu queria dizer que a gente falou dos 4 passos: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Mas esses outros elementos são os que a gente chama de os eixos, os componentes da CNV, né? Os processos da CNV, que são autoempatia, empatia e autenticidade. E eu gosto de explicar, eu não sei se vai ficar bom, vamos tentar? Vamos. Vamos ver aqui. Aqui, dá pra ver, né? Dá pra ver super bem. Peraí, deixa eu ver mais pertinho. Não, mais Só pertinho não deu. fica, só para mim ela fica invertida, mas dá pra ver, dá pra ver. É A letra só... vai ficar invertida, mas é o desenho mais, né? Eu quero mais que vocês vejam o desenho. Então, aqui, nessa parte da base da árvore, tá? Vamos pensar na raiz e no tronco, né? Tronco, Tá. diria que tá o coraçãozinho ali. Aqui tá a nossa autoempatia, a nossa autoconexão, que é aquele momento que eu paro um pouco, deixa eu baixar, que eu paro um pouco e eu percebo o que pegou. Algo aconteceu, algo me enganchou ali, né? No meu gatilho emocional. O que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo? De que necessidades isso está falando? Eu posso fazer nessa parte da autoempatia também um movimento de me esticar em direção ao outro. Ai, meu Deus, minha lente. E a partir disso, né, que eu faço esse momento de pausa, eu tenho a escolha se eu preciso me expressar com autenticidade, falando daquilo que eu sinto, daquilo que eu preciso, e talvez fazendo um pedido, que pode ser de conexão ou de solução, ou se eu vou tentar sentar e falar para o outro: olha, aconteceu aquilo, trago, né, a observação. Como foi para você? Quero te escutar, né? E aí eu estou nesse braço aqui, nesse outro eixo da CNV, que é o da empatia. Que, lembrando, pode ser feito por meio da fala, mas também pode ser feito de forma não verbal. A partir do que eu escutei do outro, eu posso escolher se eu preciso voltar para cá, para a raiz da árvore, para de novo fazer uma autoconexão, ou se eu posso me expressar, então, a partir de ter escutado o outro, com a minha autenticidade, falando das minhas necessidades, dos meus sentimentos. Então, eu posso escolher. A partir daqui, eu vou para lá ou para o outro lado, ou para empatia ou para autenticidade. E dentro de cada um desses eixos, desses processos, eu vou ter os 4 passos novamente. Eu vou ter a possibilidade de falar de sentimentos, necessidades e pedidos. Legal. Não sei se ficou claro isso. Ficou fantástico. Eu achei sensacional porque é uma coisa, não é assim, passo 1, tal coisa, passo 2, tal coisa, passo 3, passo 4, terminou. Até porque relações são coisas muito complexas, muito vivas, né? Às vezes você vai fazer todo o teu trabalho, teu acolhimento, você vai fazer uma palavra lá bem assertiva, um pedido bem legal, bem feito, mas a pessoa não vai conseguir te ouvir da mesma forma. Aí a pessoa vai vir com o chacal dela, entendeu? E aí você tem que estar pronto para refazer o processo tantas vezes quantas forem necessárias até e saber mesmo, eu quero trabalhar na solução do problema ou eu quero trabalhar na relação. Porque às vezes você tem que abrir um pouco mão de solucionar o problema imediatamente, do jeito que você gostaria, para dar tempo para a relação se solidificar, para vocês juntos aí chegarem a uma solução que é boa para os dois lados, né? Muito Eu legal, adorei. adorei isso que você falou e faz todo sentido. E assim, se em algum momento eu sinto que aquilo que o outro, então a coisa está acontecendo, a conversa está fluindo, né? E às vezes as pessoas ficam com dificuldade no começo, fica meio robótico, a gente ouve isso, né? Mas assim, mais do que o jeito de falar, tem a ver com a intenção de se conectar. Né? Então, se durante uma conversa, durante um conflito, que isso também é uma coisa legal, né? A comunicação não violenta não entende o conflito como algo ruim, entende o conflito como
uma sinalização, um mecanismo que mostra que houveram mudanças ali. Mudanças para as quais a gente precisa olhar, para a gente cuidar, né? Então, a partir de uma situação que talvez a gente esteja conversando, se algo me engatilhou de uma maneira que eu não estou conseguindo lidar ali, eu posso falar, olha, eu cheguei... Melhor do que falar absurdos e coisas que trazem muita dor, porque a gente entra nisso quando a gente está em conflito muitas vezes, né? É falar assim, olha, eu não estou conseguindo ir além daqui. Então esse limite faz parte da autenticidade. Eu preciso de um tempo para voltar a me reconectar. Quando a gente sente que está sentindo muitas coisas mobilizadoras, é um convite a parar, né? Então, como eu te disse, eu na semana passada eu vi algo de uma outra facilitadora que eu gostei demais. O chacal se alimenta de velocidade. Quando a gente vai reagindo, né? A gente começa a entrar nisso, começa a bater de frente. Então, um convite é a gente perceber que algo me engatilhou muito e talvez parar um pouco. Olha, a partir daqui eu preciso de um tempo. E tá tudo bem. A gente não precisa solucionar imediatamente. Às vezes a gente precisa de mais tempo mesmo. Sim, com certeza. E às vezes não é só você que precisa de mais tempo, é a outra pessoa que precisa desse tempo também, né? Às vezes você até teria condições de continuar, mas a outra pessoa não tem condições. E então você também Exato. tem que respeitar o tempo da outra pessoa. Ah, mas eu tô aqui prontíssima para te escutar, mas eu não tô pronto para falar. Então você tem que Exato. respeitar o lado da pessoa e dizer assim, beleza, ok. Né? Por Tem quê? tudo a Porque o ver com o primeiro passo consentimento. é a relação, né? Você está trabalhando a Exato. relação. Exato. Tem a ver com esse consentimento. E às vezes essa coisa do falar que eu não, agora não consigo mais, tem muito a ver com o que a outra pessoa tá. Talvez a pessoa esteja num estado muito, muito, muito assim, alterado, né? Mas se eu falar assim, agora eu não quero mais porque você está alterado, aí a pessoa vem, né? Agora, se eu falar assim, agora eu preciso parar. Talvez eu esteja dando oportunidade para essa outra pessoa parar. Sim. Mas eu também preciso, não é mentira. Né? É. É, porque se o chacal se alimenta de velocidade, quando você fala, olha, agora não tá dando mais para mim, eu preciso de um tempinho para processar um pouco mais as informações, eu gostaria que a gente conversasse em outro momento. O chacal da outra pessoa não vai mais ter comidinha. Por quê? Porque ele tem que ficar naquela coisa da reação. Então, em algum momento, a pessoa vai ter que olhar para dentro. Porque, né, minha mãe diz, quando um não quer, dois não brigam. Então, não tem a outra pessoa para você ficar brigando. E aí você vai começar a ficar falando com você mesmo. E você vai chegar em algum momento e vai fazer esse trabalho de conscientização, de interiorização. E aí talvez, puxa vida, não, realmente, nesse dia eu não estava bem. Ah, tive um problema no trabalho, eu estava sem paciência. Ela tem razão. E aí quando vier, como ninguém botou o dedo e falou, a culpa é sua, você tá assim, a pessoa consegue voltar na conversa. É bem legal. Bem legal mesmo, muito mesmo. Dani, quero aproveitar para fazer um merchanzinho aqui, que a gente vai ter 2 eventos com você. Então, pessoal, olha, não percam. Eu tô apaixonada pela Dani já. Eu achei a Dani sensacional. Quero a Dani aqui em todos os eventos da Pluri. Aposto que vocês querem também. Então, nós vamos ter agora, nessa quarta-feira, uma roda de conversa online que o título é surreal. É Ostra Feliz Não Faz Pérola. Não vamos mais explicar, né? Vão lá para saber como que é. Dia 8 de julho, das 19 às 21h30. Olha, eu acho que vai ser um evento maravilhoso. Eu vou estar lá com as minhas orelhinhas de girafa, a Dani também, tá? E quem não puder, na quarta-feira, a gente tem uma outra quarta-feira, dia 22 de julho, também das 19 às 21h30.
a gente também vai ter um evento chamado Autoconexão. Olha só, autoconexão em tempos desafiadores. Quem é que está vivendo tempos desafiadores aí, Dani? Ninguém, Opa, né? acho que Ninguém. Mas ninguém. vamos lá. Uma vivência baseada em CNV. Então vão lá na plataforma do Simpla e se inscrevam e venham que a gente vai ter uns papos super legais, né, Dani? Ah, eu acho que sim, eu tô bem animada. Então, espero É. vocês. Obrigada, viu? Foi muito bom, muito bom. É só não começa um papo novo aqui agora, porque a gente tem 4 minutos. Mas se você quiser mostrar aquela imagem do chacal, aquela que a gente viu junto, O que eu que eu acho que é fiz bem com ela? legal. Ai, gente, aquela que eu te falei que eu quero fazer um É, post? aquela muito fofura. Porque eu Ai, acho que nesse menina, momento. Não, mas se você não tiver, não tem problema. A eu gente tirei fala de daqui. outros assuntos. Mas Eu conta, tirei. conta, conta como que é a imagem. Então, é uma girafa, né? Pegando um chacal no colo e o chacal lá uivando, grunhindo, sei lá o que que eles fazem, os chacais, e ela com o ouvidinho assim, escutando com o coração, né? E com a orelhinha de girafa. E dizendo, obrigada, né? Minha parte que julga, que acusa, que culpa, por me dar a oportunidade de olhar para aquilo que é mais importante para mim, aquilo que é importante, aquilo que, né, eu estou sentindo, enfim, trazer essa questão da aprendizagem. Então eu falei para a Paty que eu quero fazer um post sobre isso, porque dá um É caldo, né, muito gente? legal. Muito legal, porque a gente tem que saber integrar, né, as duas partes. Porque a gente tem essa mania de falar assim, ah, esse lado meu é feio, eu não quero. Não, a gente tem que integrar, porque tem um motivo para o chacal existir. Você mesma falou, né? Agora com o exemplo da girafa. Ele tá te indicando alguma coisa que tá ali que não tá legal. Muito massa. E aí a gente pega o chacal no colo, ele fica, mas uma hora ele acalma, né? Porque a gente vai Verdade. atender as necessidades. Dani, conta pra gente onde que a gente pode te achar no Instagram, o pessoal te seguir aí. Então, meu Instagram é @Daniele com 2 L's e no final Toigo e talvez tenha ficado confuso, né? @Daniele Toigo. Eu Com dois tô no L's. isso. Tô no Instagram e também tem um canal do YouTube que ainda não divulguei, mas tô colocando umas coisinhas lá. Mas aos Ah, é? pouquinhos. É, aos É. Mas, pouquinhos. mas já conta qual que é o canal pra gente ir lá te Ixi, visitar. menino. Não sei agora. Mas se você procurar Daniele, é Toigo. Ah, Eu falei Toigo, olha só. Toigo. É Não tem Toigo. problema, não tem problema, Toigo. Tá, então se É, procurar Daniele Toigo, a gente acha. Ó, a Rô isso. colocou aqui o Instagram, a Rô e a Lili, Daniele Toigo, Ai, aqui gente. bem bonitinho. E vamos para as rodas de conversa nas próximas quartas, numa quarta e na outra quarta. E quem curtiu, põe um coraçãozinho aí pra gente, gente. Olha, Dani, eu quero super te agradecer. Foi tão legal, foi tão Ai, eu adorei. divertido. Eu amei. Eu acho a comunicação não violenta sensacional, mas quando a gente encontra uma pessoa que fala da comunicação violenta do jeito que você fala, que tem amor, que tem encantamento, que tem, sabe, que tem uma entrega muito grande. Ai, é tão bom, é maravilhoso. Muito obrigada, viu? Gratidão mesmo. Ai, Foi fiquei emocionada. sensacional. Cheio de Obrigada, coraçõezinhos aí gente. para você. Obrigada, gente, por estarem aqui com a gente até agora. Eu amei, eu sou apaixonada mesmo. A CNV mudou, transformou muito a minha vida, né? E estou bem feliz, bem animada com essa parceria. Espero vocês nessas outras oportunidades. Um beijo E grande. acabamos bem na hora certa. Beijo! Tchau.